questão 2, então, vamos, olha só. Essa questão, só fazer um comentário, ela não é uma questão em muito estilo Enem, porque no final das contas ela tem alguns itens para ser analisados, tá? Mas eu acabei colocando, a gente acabou escolhendo essa questão por uma questão simples, uma situação simples. O Desenrolado.com não atende só o Enem. O Enem é o nosso carro-chefe, porque é o maior concurso que existe no Brasil. Mas, às vezes, ainda existem os vestibulares regionais e pode ser que exista, por exemplo, algumas questões como essa. A gente sabe muito bem que existe aí, principalmente algumas universidades estaduais que acabaram não aderindo ainda ao Enem e, por isso, podem ter questões desse tipo. Então, para atender todos os gostos, então vamos fazer uma questão desse tipo, tá? A questão 2 diz assim: nos anos iniciais da República do Brasil, 1889, olha só, até mesmo está tudo aqui, ó. 1889 a 1902, ele está um espaço de tempo curto, tá bem? Foram marcados por uma instabilidade sentida em diversos planos da vida social e política. Entre os fatores que condicionaram essa instabilidade, podemos identificar. Só lhe dizer que nesse curto espaço de tempo já existem 3 fases da República, né? Porque a República ela também vai se dividindo. A República tem um governo provisório para se fazer uma Constituição. Tem a República da Espada, de controle do Deodoro e Floriano Peixoto, são 2 presidentes marechais, inclusive. Tem a República Oligárquica, que é a República das Elites, daquele período do café com leite. Tem a Era Vargas, que são os 15 anos em que Getúlio Vargas governa, com outras fases também. Tem a República Populista ou Liberal, onde tem o Vargas de novo, mas quem sabe um dos mais marcantes é o senhor Juscelino Kubitschek com a criação de Brasília. O regime militar, com 5 presidentes, tá? Um deles também que se destaca muito é o presidente Médici, com a história dos anos de chumbo, com a história das torturas, das perseguições, e logo em seguida virá a nova república, que essa nova república começará em 1985. Está, vamos dizer, pelo menos didaticamente, continuando até hoje, tá bem? Então, no final das contas, o que ele pega aí só estende-se pelos 3 primeiros momentos da república, repetindo: governo provisório, República da Espada e República Oligárquica, tá? Então vamos lembrar disso. Então, se por acaso um item fala de Era Vargas, tá fora. Se algum item fala de regime militar, tá fora. Por quê? Porque eu tenho um espaço de tempo para isso. Poxa, André Rosa, eu fico tão preocupado em não conseguir memorizar essas datas. Cara, vai treinando, porque esse treinamento vai lhe dando um suporte legal e aí, é claro, você vai fazendo melhor as questões, tá certo? Questão, ou melhor dizer, na questão 2, o item 1. Olha só o que ele diz, ó. O confronto entre grupos e lideranças adeptos de projetos distintos para a organização do governo republicano, destacando-se neste quadro as divergências entre republicanos históricos, liberais, positivistas, jacobinos, fossem eles civis ou militares. O item está verdadeiro. Aí você diz: puxa, eu descartei esse item logo de início, porque existe um termo nele que não se enquadra na história do Brasil. Jacobinos, André Rosa, é um partido político da Revolução Francesa do século XVIII. Tem nada a ver com o Brasil. Deixa eu te dizer um negócio que você possa não saber. Mas Jacobinos realmente é um partido político. Mas como era a atitude desse partido na Revolução? Era extremamente radical, lutador, revolucionário. Era um partido da baixa burguesia que começou ao poder a aterrorizar, a acabar com as pessoas que lhe diziam ser de oposição. Não era assim? Então, um jacobino era um cara radical. Então, um cara radical era chamado de jacobino. Aí você diz: pô, não entendi. Não. Qualquer pessoa agora radical, seja no período da Revolução ou pós ela, era chamado de jacobino. Acabou virando uma maneira de se chamar. Entenderam? Então o jacobino aqui não é o partido político da Revolução Francesa. É um cara radical no tempo da República Brasileira. E o item fica verdadeiro. Quem era jacobinista no Brasil nesse tempo?
os florianistas, o pessoal que de uma certa maneira estava adepto ao militarismo, aquele militar, todo certo, comandando, querendo, no caso, conduzir o processo. Você tá me entendendo? Então o item fica verdadeiro sim. Ele é muito bom, cara. Esse item é muito legal. E pega todas as etapas. Positivismo, republicanismo, jacobinismo. Entendeu? Olha lá. Tu tá rindo, né? Tu gostou, tu acertou. Beleza, o item 1 tá verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Item 2. A ocorrência de revoltas e conflitos armados de proporções inesperadas, pondo em xeque a manutenção do próprio sistema republicano e apontando em particular, no caso da Guerra de Canudos, para o caráter excludente e hierarquizador do novo regime. Guerra de Canudos acontece na Bahia. Pessoal da Bahia, um abraço. Aquele abraço, né? A música é do Gil, entenderam? O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Só contar uma historinha rápida. Quando o Gil fez essa música, eles estavam se despedindo do Brasil em tempo do regime militar, né? É a gíria do cara, não é isso? Ei, cara, tudo bem? Beleza, aquele abraço. Tchau, aquele abraço. Entendeu? É a gíria do cara. Aquele abraço é indo embora, tá bem? E o Gil é baiano. Eu falei da Bahia, me lembrei do Gil. Entendeu? Beleza. Então, a ideia qual é? Canudos, na Bahia, é no tempo do governo de Prudente de Moraes. Prudente de Moraes é o primeiro presidente da República Oligárquica. Ele governou de 1894 a 1898. Está no espaço de tempo? Guerra de Canudos, portanto, é uma revolta camponesa, uma revolta social do campo que queria o fim da República. É monarquista? Aqui diz que sim, aqui diz que não. Decida. É não, filho, não é monarquista não. Nenhum autor confirma isso. Revolta de Canudos é antirrepublicano, mas não pode ser considerado monarquista. O item tá verdadeiro. O item é verdadeiro. 1 e 2, verdadeiro. Se você observar as opções, que sempre vão acabar mantendo a ideia de dizer assim, 2 itens corretos, eu fiz uma exclusão legal aqui. Eu estou com o item A, mas também pode ser o item E. Essa eliminação pode acontecer, concorda comigo? Porque se o item 1 e 2 são verdadeiros, então eu descartei vários outros itens, mas ainda tem um item para dizer que todos são verdadeiros. Vamos ver se todos são verdadeiros? Item 3, proclamado em nome da ordem do progresso. Isso está na bandeira brasileira, isso é uma frase de linha positivista, isso foi criado pelo Exército, mas ainda tem a oligarquia. Então, não é proclamado só para a ordem e o progresso, pensando só nos militares. A opção 3 está falsa. Opção 4. A permanência de militares no controle do Poder Executivo Federal, instaurando um governo autoritário que cerceava as pretensões federalistas e descentralizadoras das oligarquias regionais e fomentava a rivalidade entre civis e militares, como ocorreu na Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Entenda bem um detalhe. Nós vamos ter nesse item 4 um erro muito grave. Se a República lembra coisa pública, lembra a descentralização, eu concordo plenamente. Mas na prática, no Brasil, ele queria o centralismo. Não é isso? O presidente da República era o controlador. Por sinal, nesse período se condiciona, se desenvolve uma coisa, infelizmente ainda muito típica no Brasil. Aquela história de que o público se confunde com o privado, né? Quem elege o prefeito? Quem elege o governador? Quem elege o presidente? É você! Você que elege esse cara. Eu que elejo o político, não é isso? Então ele tem que trabalhar para mim. Mas você tem um telefone do prefeito para mandar ele fechar aquele buraco? Você tem um telefone do governador para fazer uma obra hídrica? Você tem um telefone do presidente da República para dizer que ele não sai? Ele não sai! Olha, eu votei no presidente, ele não sai! Tem? Não tem. Como você não tem, você se sente fraco, sem poderes, porque você diz, não, eles têm poderes. O público se confundiu com o privado. O prefeito é dono da cidade, o governador do estado e o presidente é dono do país, e não nós, cidadãos e eleitores. Você está me entendendo? Então, existe esse processo centralizador. O item está falso.
Concorda comigo que você já tem uma resposta correta, né? Vamos para o quinto item. A alta generalizada do custo de vida ocasionado pelo encilhamento, que é uma política de 1890, está enquadrado no período, é agravada pelo saneamento financeiro, o qual, ao aplicar uma política de variação cambial em função das flutuações do preço do café, contribui ainda mais para a desvalorização monetária e a permanência da inflação. Entenda bem um detalhe, para saber se essa questão é verdadeira ou falsa, você tem que saber o que é encilhamento, que é uma política de emissão de dinheiro e que esse dinheiro acaba sendo desvalorizado. Essa produção gera principalmente criações de empresas fantasmas. Então, o encilhamento, nesse item que está falso, está sendo mal explicado, mal conduzido. Por essa condição, o item realmente está falso. Se fica só verdadeiros 1 e 2, então vou marcar nessa questão a opção A de avião.